Olá a todos e bem-vindos. Estão preparados para mergulhar em um dos maiores mistérios e talvez em uma das maiores manipulações da história? Hoje vamos desvendar a verdadeira história de Baphomet. Esqueçam tudo o que vocês pensam que sabem. A imagem demoníaca, os chifres, a associação com o mal. Tudo isso é parte de uma conspiração secular criada para destruir uma das ordens mais poderosas que já existiu. Vamos voltar no tempo, muito antes do cristianismo. Há cerca de 6.000 anos, em escolas iniciáticas no Egito e na Trácia, não se cultuava um Deus único, mas sim um panteão de 8 seres divinos, a Ogdoad. Entre eles, um se destacava, o Deus da sabedoria. Ele não era necessariamente o Criador, mas aquele que tinha o conhecimento para reajustar a obra, para aprimorar a criação. Esse Deus da sabedoria era venerado através do símbolo de uma grande cabeça, ou magna testa. Ele era associado a figuras como Eros na Grécia, Vishnu no hinduísmo e Chokmah na Cabala. Na Trácia, influenciada pela tradição órfica, essa divindade da sabedoria, derivada do deus Fanis, ganhou um nome que vai ecoar pela história: Baphomet. Sim, você ouviu bem. Originalmente, Baphomet era um símbolo de sabedoria suprema e equilíbrio cósmico. 1000 anos depois, entramos na Era das Cruzadas. Surge a Ordem dos Cavaleiros Templários, mas eles não eram apenas soldados. A Ordem tinha um departamento de pesquisa secreto, dedicado a encontrar o Jesus histórico, livre das corrupções que, segundo eles, a Igreja Católica havia imposto. Em suas escavações no Oriente Médio, eles redescobriram os textos e os símbolos da Grande Cabeça, o antigo Deus da sabedoria. Os templários identificaram essa figura com a Anima Mundi, a alma do mundo, e viram nela uma filosofia muito superior à da Igreja de sua época. O plano deles tornou-se audacioso: criar um cristianismo decente, resgatando Jesus como um emissário desse Deus da sabedoria e eliminando o que consideravam distorções do Antigo Testamento. Eles se viam como os restauradores da verdadeira fé, mas o poder dos templários não era apenas espiritual. Eles se tornaram a organização mais rica e poderosa da Europa. Criaram um sistema bancário internacional, uma espécie de precursor do Banco Central Europeu. Reis e nobres deviam fortunas a eles. Ao controlar o fluxo financeiro e propor uma reforma teológica radical, eles se tornaram uma ameaça existencial para as duas maiores potências da época, o Papa e o Rei da França. O confronto era inevitável. O rei Filipe IV da França, o Belo, afogado em dívidas com a Ordem, usou sua influência para colocar um papa francês no poder, Clemente V. Juntos, eles arquitetaram a queda dos templários. E a arma principal seria a difamação, atacando o segredo mais bem guardado da Ordem, seu culto à Grande Cabeça. Aqui começa a grande virada. A figura de Baphomet, o símbolo da sabedoria, foi deliberadamente distorcida. Foi transformada na personificação do mal, Satã. Mas de onde vieram os chifres? A Igreja se apropriou de um antigo símbolo pagão de poder e abundância, a cornucópia, associada à cabra Amalteia, que amamentou Zeus. O que era um sinal de superciência e poder foi transformado em uma marca de bestialidade. Ter chifre na testa era um elogio, significava ser sábio. A conspiração transformou isso em um insulto. Na fatídica sexta-feira, 13 de outubro de 1307, a origem da superstição, os templários foram presos em massa. Nos processos da Inquisição que se seguiram, a acusação era clara: heresia, adoração ao diabo. E a prova: o culto a Baphomet, agora apresentado como um demônio. Os autos do processo registram que eles foram executados por cultuar o diabo Mafumé. Por causa dessa manobra do Vaticano e do rei Filipe, a imagem moderna do diabo foi cimentada na mente do mundo ocidental.
Mas o que significa a imagem que conhecemos hoje, criada séculos depois por ocultistas como Eliphas Levi? Cada elemento é um eco distorcido da verdade original. A androginia, com seios femininos e corpo masculino, representa o equilíbrio cósmico, a união dos opostos que os templários buscavam. Os chifres, como vimos, vêm da cornucópia, símbolo de abundância. E as palavras em seus braços, solve et coagula. Solve et coagula. Dissolver e coagular. Este é o processo alquímico de consertar a criação. Solve é desmanchar o que está quebrado, separar os elementos para purificá-los. Coagula é reunir essas partes purificadas para criar algo novo e melhor. Era a missão dos templários e do próprio Deus da sabedoria, um contínuo processo de rasgar e costurar o tecido da realidade para curar suas falhas. A tragédia não termina com a queda dos templários. A campanha de difamação da Igreja criou o que chamamos de egrégora, uma forma-pensamento coletiva. A crença e o medo de milhões de pessoas deram vida a uma entidade sombra de Satã no plano espiritual. Uma entidade que se alimenta desse mesmo medo. Grupos satanistas modernos, ironicamente, acabam adorando uma figura inventada pelos inimigos de seus supostos precursores. A história de Baphomet é um poderoso estudo de caso sobre como símbolos podem ser manipulados para fins de poder. É a história de como a verdade histórica pode ser enterrada sob camadas de desinformação por séculos. O único antídoto para isso é o esclarecimento, a busca pela verdade sem dogmas, com uma mente aberta e questionadora. A jornada para resgatar a verdade é longa, mas cada um de nós pode dar um passo, questionando, estudando e não aceitando respostas prontas. A verdade, como a grande cabeça dos antigos, está lá para quem ousa procurar. Obrigado por